Bom, nerds, aconteceu aquela tragédia, cara, um tempo atrás aí com o Chadwick Boseman, né, o ator que faz o Pantera Negra no CM. E eu cheguei a fazer um post na aba da comunidade aqui no canal, dando meus pêsames pra família, também avisando que os fãs, foi logo no dia que aconteceu. E eu não queria falar muito sobre isso, eu dei um tempo aqui no canal pra falar sobre Pantera Negra 2. Tinha muitos fãs se perguntando, cara, e agora? O que vai acontecer? O que eles vão fazer com Pantera Negra 2, o futuro do CM, como que vão mexer nisso? Eu dei um tempo, né, pra família, não queria ficar mencionando muito, mas agora tá todo mundo já falando. Eu falei, cara, eu vou trazer pro pessoal aqui o que eu acho que vai acontecer com Pantera Negra 2, né, e as minhas teorias por trás disso. Aí as pessoas estavam se perguntando, será que a Shuri vai assumir o papel? Será que a Marvel vai contratar um novo ator pra assumir o papel do T'Challa, né, e se tornar o Pantera Negra e dar continuidade assim, sem mais nem menos? Ou então algum descendente direto do Pantera Negra vai assumir, como o seu próprio filho, cara? Ou então talvez até tudo isso junto, né? Eu tenho algumas teorias por trás disso que eu quero passar aqui pra vocês. E essa minha teoria de hoje, cara, tá conectada até mesmo com a introdução dos mutantes no UCM, né? Tá ligado ali com o Pantera Negra 2, talvez com esse filho do Pantera Negra aí. Eu vou explicar aqui pra vocês ao decorrer desse vídeo aqui. Espero que vocês gostem então, cara. A gente vai ver isso agora mesmo, então deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Primeiro de tudo, cara, pra gente começar, eu não acho que a Marvel vai contratar um novo ator pra assumir o papel lá do Chadwick Boseman, que fazia o T'Challa. Eu não acho que ela vai simplesmente substituir um ator pelo outro, né? Igual ela fez lá. Lembra aquele primeiro filme lá do Incrível Hulk, né? Existia um Bruce Banner, que era esse cara aqui, e aí depois passou a ser o Bruce Banner, que é o Mark Ruffalo, que a gente conhece hoje, né? Teve essa troca. O Máquina de Combate no CM também mudaram, né? Era esse ator, aí depois acabou passando a ser esse ator aqui. A gente não percebeu muito ali na hora, mas depois a gente viu que realmente teve essa mudança. Um cara tão importante como o Chadwick Boseman foi, cara, acho que não tem como fazer essa substituição, seria uma coisa meio que ruim, negativa assim pro lado da Marvel. Então não acho que ela vai fazer uma substituição de ator. Eu acho que ela vai pegar um outro personagem dentro do CM ali e fazer com que esse personagem mereça o manto e assuma o manto de Pantera Negra e assim se torne o novo líder de Wakanda. Então, com base nisso, eu acho que o T'Challa deve morrer de alguma maneira no CM e isso vai ser mostrado ali pra gente com os flashbacks. Já até fizeram isso com Velozes e Furiosos, né, quando o Paul Walker acabou morrendo e aí fizeram lá com que o Brian aparecesse um pouquinho e depois só com os flashbacks ali. Então eu acho que eles podem meio que contar essa história desse sumiço do T'Challa desse jeito, com os flashbacks ali, uns efeitos especiais pra fazer umas cenas dele. Mas beleza, muitas pessoas também deram a sugestão de que a Shuri queria assumir o papel do Pantera Negra, né? Pra quem não lembra, a Shuri é a irmã do Pantera Negra, aquela que manja muito lá de tecnologia. Os fãs dizem isso, né, com base nos quadrinhos, onde o Pantera Negra, sabendo que podia acontecer algo com ele treina a Shuri pra então assumir o manto e proteger o Wakanda. E cara, isso faz muito sentido. Afinal, ela também tem sangue real e ela já é tão braba quanto o próprio Pantera Negra, né? Ela que faz todos aqueles acessórios, que cria as tecnologias, os trajes e praticamente tudo de sinistro em Wakanda, cara. É ela que faz tudo. Ela também fez o Tony Stark e o Bruce Banner parecerem bobos lá em Vingadores Guerra Infinita, quando ela tava cuidando do Visão. E bem, nos quadrinhos, cara, ela sim adquire os poderes do Pantera Negra e também cria um próprio traje pra ela de Pantera Negra e se torna Pantera Negra, né? Aí você pensa, se ela já é mais sinistra, né, do que até o próprio Pantera Negra no quesito de inteligência, agora então que ela tem todos os poderes que o Pantera Negra também tem, mano, ela poderia superá-lo de boa. Ela é um dos poucos personagens que poderia fazer isso, né? A atriz que já faz a Shuri é super carismática e eu acredito que a maioria dos fãs curtiram, né, a personagem. Mas aí a gente pensa, como é que a Shuri iria ganhar os poderes do Pantera Negra no UCM, já que todas aquelas plantas, né, a erva em forma de coração, foram destruídas, e essa erva que dá os poderes aos Panteras Negras, né, existentes em Wakanda. E o Killmonger lá no primeiro filme queimou todas elas, destruiu todas as ervas. E aí aquela a namorada, né, ex-namorada do Pantera Negra, ela consegue roubar uma daquelas plantas, daquela erva, né, e dá pro T'Challa, e assim o T'Challa volta à vida e ganha os poderes, etc. Se a Shuri for mesmo se tornar uma Pantera Negra, ela então precisaria dessa planta para ter os poderes, né, no CM. Só que agora não tem mais nenhuma planta, então
E agora? Na verdade, podem resolver isso de uma forma bem fácil. Falar que alguém de Wakanda guardou mais uma porção, alguma erva dessa, tinha alguma plantação secundária dessas ervas e a Shuri pode comer essas ervas. Ou então, podem dizer que a Shuri tomou essa planta, comeu essa planta quando era pequena, por alguma doença que ela teve, iria morrer, ela teve que comer essa planta, então ela já tem os poderes dentro dela, né? Então eles poderiam resolver isso de uma forma até que bem fácil. E se talvez eles não quiserem voltar com essa história da erva que dá os poderes pro Pantera Negra, podem falar que a Shuri não precisa desses poderes, que ela tem inteligência suficiente para criar uma tecnologia que dá a ela todas as habilidades que o Homem de Ferro tem, por exemplo. Então ela teria a agilidade do Pantera Negra, teria uma armadura sinistra que dá super força e várias coisas, né? Poderiam fazer isso também, que dá meio que uma Pantera Negra, só que mais tecnológica. Mas eu ainda acho que veremos alguma coisa ali do Azari T'Challa, que é o próprio filho do Pantera Negra, cara, né? Eu acho que ele também vai ser a ponte para introduzirem os mutantes no UCM, e eu vou explicar isso para vocês um pouco melhor agora. Nos quadrinhos da Marvel, o Pantera Negra acaba conhecendo a jovem Ororo, né? Que é a Tempestade dos X-Men, aquela mutante super poderosa. Mas eles se conhecem na adolescência, e aí começam um namoro e chegam até mesmo se casar. Nesse momento, Charles Xavier, né, o professor Xavier, diz que a Tempestade era agora a mutante mais importante do mundo. Mas aí, em um universo alternativo, né, dos Novos Vingadores, o Pantera Negra também estava junto com a Tempestade, eles eram casados, e eles tiveram um filho, o Azari T'Challa. Mas aí, cara, nesse universo, o Pantera Negra e a Tempestade tinham sido mortos pelo Ultron. Então quem acaba cuidando, né, criando o jovem Azari é o próprio Tony Stark. E o Azari, cara, tem todos os poderes do Pantera Negra. Ele herdou os poderes sem precisar comer aquela erva. E ainda também herdou os poderes, né, da Tempestade. Na verdade, a gente só viu ele usando os poderes elétricos, mas talvez ele consiga usar os poderes assim de todos os elementos, né? Manipular todos os elementos como a Tempestade faz. Mas o lance aqui pra gente prestar atenção é o seguinte: se nos quadrinhos, nas animações, o Pantera Negra ele tem um filho com a Tempestade, no UCM pode seguir o mesmo caminho, ele também pode acabar tendo um filho com a Tempestade. Em Vingadores Ultimato não teve aquele salto de 5 anos? Pois bem, cara, a gente já tem indícios aí de que a filha do Homem-Formiga vai se tornar a nova Mulher-Formiga, né? Ou Vespa, né? Eu acredito que também a filha do Tony Stark, a Morgan Stark, vai se tornar a Dama de Ferro, assumindo o manto do pai, né? A filha do Gavião Arqueiro também vai se tornar a nova Arqueira, e a Viúva Negra também tem uma irmã lá que foi criada junto com ela, que vai ser mostrada no próprio filme solo da Viúva Negra, né? Que já era assim pra ter saído pra gente, mas ainda não saiu. E nesse filme vai ser apresentado essa irmã, que a gente sabe que vai assumir o manto, vai assumir o nome, né, de Viúva Negra nos Novos Vingadores. Temos também o Homem-Aranha, que também acabou não envelhecendo nesse processo, e a Shuri, né, que também tinha sido desaparecida lá junto com essa galera e não envelheceu. Então sim, cara, a Marvel pode tranquilamente tornar essa galera mais jovem nos Novos Vingadores. E isso que a Marvel tá querendo fazer, na minha opinião. E você colocar ali no meio disso tudo o filho do Pantera Negra também faria total sentido. Que nem eu falei, teve um salto ali de 5 anos. Vai que então, antes um pouquinho de Guerra Infinita, o T'Challa, né, que é o Pantera Negra, já tivesse tido um filho, e ele era bebezinho, ele pode mostrar esse filho ali nos flashbacks, e aí depois, quando tem esse salto de 5 anos, esse bebezinho acaba crescendo um pouco mais. Ele ainda assim seria uma criança, cara, mas já poderia ser mostrado pra gente como o novo descendente, assim, do poço de Pantera Negra, ele sendo treinado ali, seria bem interessante. Teve uns rumores há um tempo atrás, cara, que a Tempestade dos X-Men também seria introduzida nesse filme do Pantera Negra 2, e agora mesmo que isso faria total sentido. Pensa só se ela fosse introduzida então nesse filme do Pantera Negra 2 como uma paixão antiga do T'Challa, e aí mostrar ela meio que já grávida, e então o Azari, que é o filho do Pantera Negra nos quadrinhos, poderia aparecer ainda bebê, e ele esconde esse bebê do Pantera Negra porque ela sabe que o filho do Pantera Negra pode ser um alvo, então complicaria muito a vida dele, seria complicado demais proteger ele. Daria pra colocar isso de boa em Pantera Negra 2, e aí quando o Azari crescesse, ele se tornaria o rei de Wakanda, cara. E enquanto tudo isso acontecesse, a Shuri poderia ficar no posto, né, de líder de Wakanda, também de Pantera Negra, porque nos quadrinhos, como eu já falei anteriormente, cara, ela fica no posto de Pantera Negra, só que só por um tempo, né, por um breve tempo até o Pantera Negra de verdade retornar. E esse tempo que ela ficaria no posto pode ser esse, né, de até o filho do T'Challa crescer. Se não quiserem colocar a Tempestade já nesse filme do Pantera Negra 2,
poderiam então, cara, falar que a Nakia, que era a namorada do Pantera Negra, teve então um filho com ele. E aí nesse salto de 5 anos que eu falei, cara, esse filho do Pantera Negra acabou crescendo um pouquinho, mas ainda seria uma criança, né, sendo treinada para assumir o manto do pai um dia, né. Isso seria bem legal, cara, e faria bastante sentido. Mas então é isso, cara. Eu, na minha opinião, acho que o Azari pode sim vir a aparecer, e ele pode talvez ter sido concebido e ficado em segredo ali, porque senão viraria um alvo. Então o Pantera Negra talvez não queria que ele aparecesse, ou a mãe dele, né, talvez pode ser a Tempestade, meio que escondeu ele pra ele não acabar virando um alvo. Mas aí, cara, me diz o que vocês acham dessa viagem toda, cara. Vocês acham que o Azari pode vir a aparecer, a Shuri que vai assumir, ou a Marvel vai dar uma de doida e vai colocar outro ator no papel do T'Challa? Deixa o like aqui embaixo e se inscreve também para você receber os próximos vídeos de teorias e curiosidades nerds. Falou, valeu, fui!